Olá, meus amigos. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero, na medida do possível, que todos vocês estejam bem. Para mim é uma honra, é uma grata satisfação estar aqui com você. Você que é inscrito no canal, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Você também que ainda não se inscreveu no canal, você está passando por aqui, você está conhecendo o canal agora. Peço a você para que, por gentileza, você se inscreva, deixe aí o seu like, aperte aí o sininho e o programe para que dessa forma você possa automaticamente receber todas as notificações no canal na exata medida em que eu for postando vídeos. Dessa maneira você vai ser abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Quero aqui fazer alguns agradecimentos a mais. Quero aqui agradecer também a vida dos meus pastores, que Deus possa abençoar eles. Eu quero aqui também agradecer a todo o pessoal do IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas, que é uma porta que Deus tem me aberto para que eu pudesse assim estudar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Feito aqui alguns agradecimentos, então agora vamos diretamente ao ponto. Vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, essa que hoje se encontra no livro de Jonas, Jonas capítulo 1. Vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Amém? Bom, vamos então à leitura do texto da palavra do Senhor. Diz exatamente assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Amém? Bom, somente até aqui. Esse vai ser a base do texto que eu vou utilizar agora. Baseado nessa base, nesses textos ao qual eu acabei de ler, eu quero aqui dar um tema para a mensagem e pregar sobre o perigo da desobediência. Amém? Guarde muito bem esse tema aí nas tábuas do seu coração. Bom, estava eu aqui lendo a palavra do Senhor, examinando a palavra do Senhor, e o Senhor começou a falar comigo através dessa mesma palavra. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido, talvez você já conheça a história de Jonas, mas eu quero dizer a você que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é autorrenovável. Portanto, todos os dias ela se renova. Portanto, Deus tem algo novo para mim e para você todos os dias. A palavra do Senhor começa dizendo, narrando nesse texto, que havia um homem chamado Amitai. Esse homem chamado Amitai, quero acreditar, quero crer que era um homem que se empenhava muito, que era um homem que fazia muito bem as obras do Senhor, as obras de Deus, cumpria muito bem o seu ofício, visto que a mesma palavra do Senhor vai nos dizer, vai nos afirmar que ele era profeta. Então ele tinha ali o seu ofício sacerdotal. E para recompensá-lo, Deus resolve presenteá-lo um dia com um filho, mas esse filho é o nosso personagem central dessa história. Esse filho não é nada mais nada menos do que Jonas, aquele mesmo que futuramente também se tornaria um profeta. Quando eu observei esse texto, quando eu observei essa história, eu pude perceber uma coisa, um detalhe muito importante. Não sei se você já viu, se você já percebeu, mas na maioria das vezes, na grande maioria dos pais, quando o pai tem um filho, geralmente esse mesmo pai tem sonhos, tem projetos em relação a este mesmo filho. Ou seja, todo pai, ou a maioria dos pais, quer que o seu filho sonhe que o seu filho possa seguir os seus passos. Então isso me chamou a atenção. Então isso me fez entender que da mesma maneira que muitos de nossos pais também têm sonhos em relação às nossas vidas, projetos em relação às nossas vidas, Deus, o nosso Pai Celestial, também tem sonhos e tem projetos para cada uma de nossas vidas. Talvez você está aí me assistindo, talvez você tenha um sonho, tenha um projeto guardado dentro do seu coração. Aí você colocou esse projeto nas mãos de Deus. Nós estamos na dificuldade, na adversidade, como todo mundo já sabe. Estamos aí atravessando um tempo difícil que assola o planeta Terra. Mas nós somos servos de Deus. E para nós que somos servos de Deus, nós entendemos e sabemos que o impossível para Deus não existe. Talvez, como eu disse agora há pouco, você colocou um sonho, um projeto nas mãos de Deus. Talvez esse sonho que você quer, que você tanto almeja, ainda não se realizou. Mas se isso não se realizou, eu tenho uma hipótese especial. É porque Deus, ele geralmente tem um sonho muito maior e melhor do que o nosso. Portanto, antes de você colocar os seus sonhos, de pedir algo para Deus, deixa Deus primeiro sonhar os sonhos dele em relação à sua vida para você, porque os sonhos de Deus são infinitamente maior e melhor do que o nosso. Ah, mas e os meus sonhos particulares? E os meus projetos particulares? Eu quero dizer a você que se você tem um sonho, um projeto particular, e este sonho, e este projeto particular vai contribuir para o crescimento da obra de Deus, vai contribuir para as coisas de Deus, eu tenho certeza absoluta
que, querendo Satanás ou não, os seus sonhos, os seus projetos, ele mais cedo ou mais tarde realizarão. E se Deus te fez uma promessa, pode dormir tranquilo, porque a palavra de Deus diz que ele não é filho do homem para mentir, e nem muito menos para se arrepender. Portanto, ele zela pela tua palavra, e aquilo que um dia ele te prometeu, ele cumprirá, querendo Satanás ou não. Bom, a história vai em frente, vai seguindo, e essa criança cresce, essa criança amadurece, e Deus começa a levantar essa criança como profeta na face da terra. Esta mesma criança, um dia, este mesmo jovem, este mesmo homem que agora está adulto, um dia recebeu também uma ordem de Deus, uma ordem expressa, uma ordem especial. Qual era esta ordem? Deus deu uma ordem para ele. Olha, Jonas, eu quero que você levanta e vai até lá, aquela cidade, na cidade de Nínive, e clama contra ela, prega contra ela as palavras que eu te disser, pois você não vai falar aquilo que você quer falar, você vai falar aquilo que eu colocar na sua boca. Então, você tem uma ordem, vai lá e cumpra esta ordem. Bom, estamos aqui no exato ponto aonde eu li, no exato ponto onde a palavra do Senhor foi lida. Mas, lamentavelmente, a história vai dizer mais para frente que Jonas não faz isso. Ele pega a sua passagem, compra uma passagem para uma cidade, pega um barco e vai até uma outra cidade. Porém, essa cidade, essa direção, não é a mesma direção onde Deus havia enviado ele. Não, ele toma uma direção diferente. Então, em outras palavras, eu creio que você já percebeu, já entendeu. Ele entra em total desobediência. Ele passa a estar em desobediência, porque ele não estava fazendo aquilo que o Senhor Deus havia lhe mandado. Então, Deus vendo aquela situação, a história diz que Jonas pega ali a sua passagem, vai para dentro daquele barco e dorme ali dentro. A história diz que Deus, para intervir nessa situação, vai lá, manda uma tempestade imensa ali naquele local, ali naquele lugar. Essa tempestade começou a assustar os marinheiros, tanto que a própria palavra do Senhor diz que os marinheiros pegavam ali as suas bagagens e jogavam para fora do barco, para que assim esse peso pudesse ser aliviado do barco. E na tentativa de fazer com que o barco não afundasse, eles fizeram isso, pegaram tudo aquilo que era pesado e jogavam para fora, para aliviar o peso do barco. A história diz que o capitão do navio foi até ali onde estava Jonas, onde Jonas estava dormindo, vai lá e acorda ele. Acorda ele, leva ele para cima, e ali então eles tiveram uma ideia. Eles tiveram uma ideia de fazer ali uma espécie de jogo, e a história diz que Jonas estava ali no meio. E a história diz também que a sorte caiu sobre Jonas. Então ali, qual que era o propósito daquilo ali? Aquela pessoa ao qual foi escolhida, ela tinha que dar uma explicação. Teria que dar uma explicação coerente. Por que aquilo estava acontecendo e ocorrendo? Diz a história, diz o texto, que ali naquele exato momento a história vai narrar que a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas também teve que dar uma explicação ali. Então Jonas, caindo em si, disse: olha, isso está acontecendo porque eu sou desobediente, eu estou na desobediência. Isso aconteceu porque eu sou um servo de Deus, do Deus Altíssimo. Mas aí as pessoas começaram ali a ficar assustadas e dizer: como é que a gente vai parar isso, Jonas? Aí Jonas então falou assim: ó, isso só vai parar, sabe quando? Quando vocês me pegarem e me jogarem no mar. Então, se vocês fizerem isso, toda essa situação, toda essa tempestade que assolou o barco vai parar, vai cessar. Dito e feito, eles pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. Só que eles pediram a Deus por misericórdia, para que o sangue de Jonas, a vida de Jonas, não caísse sobre as costas daqueles mesmos homens. Bom, creio que até aqui você entendeu. Eu fiz aqui algumas anotações baseadas nesse texto e eu percebi que Jonas, ele cometeu 4 erros aqui nessa história. 4 erros que hoje nem eu nem você podemos cometer. Ou seja, vou mais para frente ainda. 4 erros que nenhuma igreja da atualidade deve cometer. Eu fiz aqui algumas anotações e eu quero aqui passar para você essas mesmas anotações aqui. Olha aqui. O primeiro erro que eu vejo que Jonas cometeu. Ele infelizmente decide realizar apenas as suas próprias vontades e não a do próprio Deus. Como eu havia falado, ele pegou uma direção, ele foi para uma direção oposta, ou seja, ele quis fazer as coisas do jeito dele, ele quis fazer as vontades dele. Aí eu tenho que abrir um parênteses e aplicar isso espiritualmente para você poder entender. Quantas das vezes o Senhor Jesus nos dá uma missão, nos dá umas coisas para fazer, mas aí, lamentavelmente, a gente decide fazer apenas as nossas próprias vontades. Eu vou mais a fundo, eu vou pegar leve para você poder entender. Quantas foram as vezes que o Espírito Santo muitas das vezes chamou a gente para orar,
para ter um momento de oração e a gente não foi na oração? Quantas foram as vezes que o Espírito Santo de Deus tocou no nosso coração para que a gente pudesse estudar a palavra de Deus? A gente arrumou tempo para muitas outras coisas, mas para estudar a palavra de Deus a gente não arrumou tempo. É apenas um exemplo aqui que eu estou falando. Quantas vezes Deus dá uma missão para a gente e a gente não faz a missão que nos foi dada, mas faz a nossa própria vontade, ou seja, muitas das vezes também fazemos do nosso próprio jeito, da nossa própria vontade. Mas eu quero dizer a você que isso não é certo, isso não é correto. Esse foi um dos primeiros erros que ele cometeu. Ele foi imprudente, ele cometeu 4 erros aqui. E esse foi o primeiro que eu observei. Quantas são as pessoas, meus amados, que Deus tem chamado para fazer algo e não faz? Aí vai pedir algo para Deus, né? E aí vai ficar em falta com Deus. Não, nós não podemos fazer isso. Ficar em falta com Deus. Não, a gente tem que fazer aquilo que é correto. A gente tem que dar ouvidos à voz de Deus. Se Deus mandou você orar, ore. Se Deus está te chamando para você fazer uma visita, faça. Se Deus está te chamando para poder fazer qualquer algo que seja, faça. Mas faça com amor, com carinho, com vontade, com empenho. E você será recompensado. Pode até não ser recompensado aqui na terra. Às vezes sim, pode ser sim, mas eu te garanto que você será recompensado na eternidade, porque você foi obediente à palavra do Senhor. Seja obediente à palavra do Senhor, não é verdade? Não faça como Jonas, não cometa esse erro, não é verdade? Nós sim, temos tempo para poder fazer muitas coisas. Sim, não é pecado a gente pegar as nossas namoradas, a gente pegar as esposas, a gente pegar nossos filhos e levar eles para tomar um sorvete. Não é pecado a gente sair para assistir um bom filme, desde que esse filme, claro, não tenha nada que distorça a palavra de Deus. Não é errado você levar uma vida comum e normal, não. Só que a gente tem que ter tempo para poder fazer a vontade de Deus, para poder fazer a obra de Deus. A gente tem que ser equilibrado, a gente tem que ser esperto mentalmente. Tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos para você fazer, faça. Vai lá e faça com amor. Vai lá e faça com carinho. Não faça como Jonas. Não pense apenas nas suas próprias vontades. Não use de egoísmo, porque isso que ele fez foi egoísmo. Ele deixou de fazer a vontade de Deus. Deixou de cumprir a ordem de Deus para poder fazer as suas próprias vontades. Para poder fazer aquilo que lhe convém. Se você fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que você só tem a ganhar. Amém? Olha aqui o segundo erro dos 4 que ele cometeu. Ele acreditava que indo para muito longe poderia escapar das mãos de Deus. Bom, particularmente é isso que eu tenho visto muitos fazerem. Particularmente, infelizmente, é isso que tem acontecido na vida de muitos. Muitos têm tentado fugir, escapar dos olhos de Deus. De que maneira? Deus deu uma ordem para o cidadão, Deus deu uma missão para o cidadão, Deus deu uma chamada ministerial para o cidadão. E o cidadão, muitas das vezes, ele faz de tudo para fugir. É bem verdade que às vezes dá um frio na barriga. Eu também já passei por essa fase, eu também já vivenciei isso. Quem sabe você está aí me assistindo, quem sabe você está aí vendo este vídeo e quem sabe você está com medo, você está com frio na barriga, como eu acabei de dizer. É claro que Deus ele não vai chamar nenhum capacitado, mas ele vai chamar os incapacitados para poder capacitar. Eu digo isso porque um dia eu também me sentia assim. Eu digo isso porque um dia eu também não me sentia capaz de exercer o ministério, de exercer assim algo na obra de Deus. Mas eu estava errado, porque Deus com o tempo ele vai lá e prova que ele é aquele a qual ele capacita. Se ele capacitou a mim, que agora está ministrando para você, claramente ele vai te capacitar também. Basta você ter fé, basta você ter esperança, basta você insistir e o mais importante, basta você buscar e acreditar, porque quanto mais você busca, mais perto você fica. E quanto mais perto você fica, mais experiência com Deus você adquire. E mais Deus vai revelar algo especial sobre a sua vida para você. Você não tem a perder, você só tem a ganhar. Amém? Não queira fugir de diante da face do Senhor. Não queira fugir, não queira fazer como Jonas fez. Muitos têm tentado fugir. Eu vou dar aqui um exemplo. Estava lá Moisés no cume do monte. Estava lá Moisés tendo os seus primeiros encontros com Deus. E Deus deu uma missão para ele. Missão essa muito conhecida, que era livrar o povo de Israel, a nação de Israel, das mãos do Egito, nas mãos de Faraó. Aí lá vai ele dando desculpas. Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de línguas. Senhor, manda outro.
Senhor, escolhe outro. Só que eu vou dizer para você uma coisa, Deus não queria outro não, Deus queria Moisés. E do mesmo jeito que Deus queria Moisés, Deus quer você, Deus está de olho em você, Deus confia em você, não tenha medo. Porque do mesmo jeito que Deus estava com Moisés ali, Deus também vai estar com você. Deus não te deixa, Deus não te abandona. Pode ter certeza que se Ele te chamou e Ele te capacita, se Ele te capacita, vá em paz, fique em paz, não tenha medo. Coloque a mão no arado, vamos partir para cima, vamos atrás das pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus. Deixa Ele te capacitar, assim como Ele tem me capacitado. Amém? Não fuja daquilo que Deus tem para você. Não fuja daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, porque Deus tem pressa, o Senhor Jesus tem pressa. Tenha calma, fique tranquilo, porque é o mesmo jeito que Deus tem me capacitado, Ele vai capacitar você também. Creia nisso. Amém? Olha aqui. O terceiro erro que ele cometeu, ele não se importou com as almas que estavam se perdendo ali em meu pecado na cidade de Nínive. Que coisa feia, né? Quantas são as pessoas que não se importam com as almas hoje? Quantas são as pessoas que Deus tem levantado sobre a face da terra para orar, para clamar, para pregar, para louvar e tantas outras coisas mais, mas infelizmente, lamentavelmente, não estão olhando para aquilo que é importante, que é as almas. Diz a palavra do Senhor e não eu, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu quero dizer a você que está aí me assistindo agora, estamos vivendo um tempo crucial na face da terra. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E diz um ditado por aí que o pior cego é aquele que não quer ver. E eu vou te dizer uma coisa, é verdade. Nós estamos vivendo um tempo complicado. Mas nesses últimos tempos, quantas são as pessoas que Deus tem se levantado, que tem ali buscado as coisas da terra, mas tem deixado as almas de lado? Eu quero dizer algo que eu já disse aqui no canal. Ter casa é muito bom, ter carro é muito bom, ter conta bancária é muito bom, ter riquezas terrenas é bom sim, mas a gente não deve amar elas mais do que a Deus, não deve amar elas mais do que as almas. Almas estão pedindo socorro aí, gente. Estão pedindo socorro aí, pessoal. Nós somos o exército de Cristo aqui na terra. Nós temos uma arma potente. Cada brasileiro praticamente hoje tem um celular na mão. Talvez você está aí, você não pode ir para a igreja, você está parado por conta dessa pandemia, mas eu digo a você, ministre a palavra do Senhor também. Mas como eu posso fazer isso? É claro, você tem um celular na mão. Siga o meu exemplo, faça aquilo que estou fazendo agora. Porque eu faço isso? Não é para honra e glória de homens, mas é para honra e glória do eterno e santo, poderoso Deus. Deus conta com você. Você tem algo poderoso na mão, você tem guide na mão. Vamos ministrar a palavra do Senhor Jesus, não vamos fazer como Jonas fez, porque claramente ele demonstrou ali que ele não estava ali com o coração preocupado com aquelas almas. Tem muita gente que está no altar de Deus, você sabe disso, e não está preocupado com as almas. Mas vai chegar um dia que o próprio Deus vai lá e vai ter um acerto de conta com eles. Eu vou dizer a você, não pare, insista, persista. Vamos lutar pelas almas, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Se você está orando, não pare de orar. Se você está jejuando, não pare de jejuar, não pare de pagar o preço. Porque Deus vai ouvir as suas orações. E Deus tem o poder de mudar toda a história. Há poder na oração, há poder nos joelhos que se dobram. Todo dia eu vivo isso. Eu não estou falando para você uma coisa que eu não vivo. Eu não estou ministrando para você uma coisa que eu não tenho vivido. Não. Deus, Ele sabe no meu coração todos os dias da minha vida. Eu tenho pago preço por pessoas que estão afastadas, mas eu tenho fé, eu tenho esperança que um dia, mais cedo ou mais tarde, quando eu menos esperar, a provisão de Deus vai vir, a resposta de Deus vai vir. E creia que assim como a minha resposta, assim como a minha provisão vai vir também, pode ter certeza que vai vir na sua vida também. Vai vir para você também. Amém? Lembre-se de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele entrou no propósito ali de oração com Deus, mas ele só foi respondida dias depois, porque sei que o diabo tentava de todas as maneiras tentar com que a oração de Daniel não chegasse até o próprio Deus. Mas o diabo falhou, a oração chegou, a resposta de Daniel também chegou, e assim como a resposta de Daniel chegou, a minha e a sua também vai chegar. Portanto, continue se portando com as almas, continue pregando e fazendo a vontade do Senhor Jesus, que mais cedo ou mais tarde Ele vai voltar. Mas eu creio que não vai subir só você, a sua família vai junto também. Portanto, lute pela sua família, lute pelas almas, lute por aqueles que estão perdidos por aí afora.
Pregue a palavra do Senhor. Use as ferramentas que você tem, assim como eu estou usando as ferramentas que eu tenho agora. Amém? Olha aqui. Mais um erro. O quarto erro que ele cometeu aqui, na verdade. Ele acaba adormecendo, mesmo em meio a uma grande e forte tempestade. Bom, já estou terminando já esta curta mensagem, mas esta mensagem de impacto é o que está acontecendo, gente. Tem muita pessoa por aí que Deus levantou. Tem muita pessoa por aí que Deus está esperando algo. Tem muita pessoa por aí que está, sabe, com saúde, mas lamentavelmente tem desperdiçado o seu dom, está dormindo. Mas talvez você está aqui, você não está familiarizado com a palavra de Deus, você não está familiarizado com aquilo que a Bíblia diz, mas o dormir que eu estou falando, eu não estou me referindo ao sono físico. Não é isso. Não é aquele sono que a gente chega cansado do serviço, ou cansado da escola, ou do curso que a gente faz na faculdade, deita na cama e desmonta. Não, não é esse não. O sono ao qual eu estou me referindo é o sono espiritual, onde muitos não conseguem enxergar, não conseguem perceber que a volta iminente de Jesus Cristo se aproxima. Muitos estão cegos ou lamentavelmente se fazem de cegos. Meus amigos, o Senhor Jesus está voltando. Não é brincadeira não. Tá aí, os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo bem no meio da nossa cara. Nós estamos vendo, nós estamos vivenciando um tempo histórico, um tempo apocalíptico histórico, um tempo que antecede a volta do Messias. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo na nação de Israel, né? Na presente data ao qual eu estou gravando esse vídeo, Israel está passando por apuros, por dificuldades. Mas isso daí nada mais é do que o sinal da volta de Cristo. Vamos ficar atentos, vamos acordar. Não vamos dormir não, não é tempo de dormir não, pessoal, é tempo da gente acordar, é tempo da gente despertar. Desperta tu que dormes, porque Jesus Cristo vai voltar. Desperta tu que dormes, porque está muito próximo a vinda do Filho do Homem. Sabe, uma coisa que eu prestei atenção aqui na história de Jonas, eu não vim aqui só detonar ele não. Eu não vim aqui só para falar dos erros que ele cometeu, não. Ele cometeu também algo que me chamou atenção, que foi virtude, na verdade. Foi uma virtude. Sabe que virtude foi essa? Ele foi macho para errar. Ok, mas ele também foi suficientemente macho para poder, sabe, reconhecer os seus erros. Talvez você cometeu um erro, talvez você cometeu uma falha aí diante da presença do Senhor. Faça como Jonas, ele sabe que errou. Eu não vi Jonas pegar as atitudes dele e falar, foi o fulano que cometeu o pecado, não. Ele falou, não, foi eu que errei. Isso aqui está acontecendo, essa tempestade está acontecendo porque eu estou na desobediência. É verdade, ele reconheceu que estava na desobediência, ele foi ali jogado ao mar. Mas aí Deus deu uma segunda oportunidade a ele. Você sabe da história? Ele foi ali engolido por uma baleia, entre aspas. Eu não sei se foi baleia, mas eu acredito que sim, porque o maior peixe que a gente conhece é a baleia, né? É o que eu penso, é o que eu imagino. Ali então, Deus pega aquele peixe e leva ele lá naquela mesma direção onde ele estava. Quem sabe você fugiu da direção. Quem sabe você não está na direção. Quem sabe você está fora de direção. Quem sabe você está me assistindo e está afastado. Se você estiver afastado, meu amigo, minha irmã, é hora de voltar. É hora de retornar. Jonas teve uma segunda oportunidade. Não desperdice as oportunidades que o Senhor Deus te dá. E segundo a história ali, ele foi ali, né? O peixe levou ele exatamente para onde ele poderia ir. E ali então ele pegou a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele fez efeito. E todos se converteram para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? É isso que Deus quer fazer com você. Usar você e alcançar a vida de muitos que hoje, lamentavelmente, se encontram perdidos aí na nação brasileira. É isso que Deus quer fazer com você. Te usar com poder e grande glória nesse último tempo, antes do arrebatamento da igreja, antes do soar da trombeta. Bom, essas foram as palavras que Deus colocou no meu coração. Vocês viram que eles estavam na desobediência. Olha o preço da desobediência. Olha o tanto de coisa que ele teve que passar. Sem falar também que, lamentavelmente, as pessoas que estavam ali com ele estiveram em perigo de morte. Não se cale. Não se cale não. Não seja desobediente. Não corra esse perigo que Jonas correu, de colocar outras pessoas também em risco ali. Abre a boca, deixa Deus te usar. Amém? Bom, quero aqui humildemente me despedir. Quero aqui agradecer a você por esses momentos que você passou comigo. Muito obrigado mesmo. Eu te agradeço do fundo da minha alma, do fundo do meu coração. Ore sempre pela minha vida, pela minha família. E que
o grande Deus de Israel acompanhe você, esteja com você, onde quer que você colocar a planta dos pés. Amém? Sendo assim, eu me despeço e até o próximo vídeo, se assim o grande Deus de Israel me permitir. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, um beijo.